Meus irmãos, nós vamos dar sequência à evolução da consciência humana, que o ser humano, ele só chegaria à evolução plena se ele tivesse na sua plenitude o amor, a verdade e a justiça. Ele teria que ser sempre amoroso, verdadeiro e justo. Aí ele chegaria na plenitude da sua evolução espiritual. E aí ele estaria pronto para chegar lá na eternidade da luz. Mas é claro que ninguém aqui nesse mundo vai conseguir chegar na plenitude, porque isso é só na luz. Então nós temos que, na verdade, encaminhar, mostrar para Jesus a nossa intenção, a nossa vontade de vencer o mal. E para isso a gente precisa, trabalhar muito a nossa mente, porque nós temos os testes, a prova, que é essa vida de matéria, que nos causa muitas coisas, às vezes indignantes, às vezes injustas, porque nós vamos falar hoje justamente da justiça, que a justiça é um elemento fundamental para que não haja sofrimento humano. Mas, infelizmente, a nossa justiça humana, ela falha muito e as pessoas sofrem. Um dos principais motivos, além das doenças, é claro, e acidentes, são as injustiças. As coisas que as pessoas fazem para os outros, às vezes propositadamente para prejudicar, ou às vezes para tirar um proveito para si, e acabam ferindo os outros, magoando, trazendo uma série de conflitos e de problemas. Então, a humanidade, desde o início, primeiro se organizou em tribos, depois, devagarinho, foi formando as cidades, e quando começou a juntar um coletivo, foi necessário estabelecer regras e leis de funcionamento das pessoas. Porque o ser humano, dentro da sua natureza, ele tem muitas vontades. E se cada ser humano vai fazendo a sua vontade, a coisa não dá certo. Então, para balizar a vontade, foi estabelecido regras e leis que regem o funcionamento do ser humano, a conduta, o comportamento, para ele entender o que ele pode e o que ele não pode. Então, tem as regras básicas, como não matar, não roubar, não fazer coisas ruins para os outros, enfim, tudo vai ser sujeito à lei. As pessoas fazem crimes, são tão variados que não tem nem como descrever a quantia de crimes que o ser humano produz, incluindo a criatividade que tem aumentado dos crimes que cometem. Ao ponto que a gente vê um pai pegar uma criança, olhar nos olhos dela e jogar da ponte para ferir a mãe. Então, a gente chegou num momento onde perdemos as referências, os valores éticos, morais, e tudo está ficando horrível. Então, assim, existe a justiça humana, que é essa da lei que todos os países têm, daquilo que pode, daquilo que não pode, e para fiscalizar se as pessoas estão fazendo coisas erradas, tem a polícia e depois tem os tribunais, a justiça, que vão julgar, condenar ou absolver aqueles envolvidos. Mas, para nós, o que nos interessa é a justiça divina. E lá nós temos ali, na parede, a balança da justiça divina. E a justiça divina,
aquela frase que está ali: a justiça é o presente de amor que Deus nos deu. Essa frase foi trazida pelo anjo São Miguel Arcanjo, bem como a figura da balança foi trazida também pelo anjo. E o que ele quis dizer, que é o presente de amor que Deus nos deu, a justiça. Pois bem, é que o ser humano, né, vive aqui nesse mundo, onde é completamente cheio de injustiças e as pessoas sofrem muito. E o Pai que nos criou e que sabe que a gente está aqui nessa condição, que nos ama, quer nos retirar daqui, mas infelizmente nem todos olham para a batuta dele, para a regência dele, porque se a gente pudesse olhar e seguir a regência de Deus, nós não teríamos, né, tanta injustiça. Então, o Pai, vendo a gente vivendo no meio da injustiça, mandou Jesus. Por que é o presente de amor? Porque para ele trazer a justiça para nós, ele teve que passar por tudo que ele passou. E ele vai fazer justiça nos julgando. Ele é o juiz. O Pai deu para ele esse poder. Então, não tem outro poder. Muitas vezes eu vejo tantas correntes, as pessoas não se conformam pela condução que muitos líderes espirituais colocam, e aí as pessoas não sabem direito o que é salvo, o que não salva, um fala uma coisa, outro fala outra, e muitos estão confusos e muitos estão abandonando a luz, porque não veem naqueles que pregam a luz, não veem luz neles. Porque, infelizmente, o ser humano tem essa natureza do mal. E as pessoas se deixam levar pelo seu ego, pelas suas vontades, pelos seus desejos, e acabam distorcendo a palavra, distorcendo o que Jesus quer. E Jesus, quando chegou aqui na Terra, chegou extremamente simples. Ele já nasceu num lugar que não é o lugar onde nascem as pessoas, porque a princípio era onde guardavam os animais, tipo uma estrebaria. Então, ali ele nasceu, e ali ele recebeu alguns convidados, todos simples, humildes. Teve os magos que vieram do Oriente, e olhem só, na Bíblia é proibida a magia. Mas os magos vieram para ver Jesus nascer. Então, como Deus é muito maior do que esse olhar que as pessoas têm. E os magos vieram, adoraram, deram presentes e voltaram. E voltaram por outro caminho para não deixar pista onde Jesus estava. Então, foi difícil Jesus se instalar aqui na Terra. Mas, com todo o aparato que o Divino Pai Eterno tem, ele conseguiu, e daí Jesus nos trouxe, assim como nós temos a lei aqui na Terra, que controla os homens, Jesus nos trouxe o seu conjunto de regras e leis, e ele foi resumido. Porque antes disso vieram os profetas e falaram muitas regras e muitas coisas. E Jesus, simplesmente, o que ele quer de nós? Ele quer, na verdade, não é que obedeçam regras, sim, ele quer que obedeçam as regras, mas não é isso apenas. Ele quer que você tenha consciência do bem e do mal. Que você não faça o mal para o outro porque é ruim. Porque se fosse em você, você ia achar ruim. Então você tem que ter a consciência que aquilo que tu não quer para você, você não quer para o outro. Que se não é bom para você, não vai ser bom para o outro. Então, essa é a consciência que Deus quer de nós. Que a gente conviva em harmonia, em paz, entendendo o que faz mal e o que faz bem. E que a gente use os elementos do bem, para que então tudo flua, sem os conflitos, sem as brigas, sem as guerras, sem tantas coisas, tantas tristezas. E, infelizmente, as pessoas não conseguem aceitar a vontade de Deus.
Todo mundo quer fazer sua vontade. E hoje, a nossa própria lei, no nosso país, tem feito um monte de regras aí, favorecendo a vontade. Tu não pode fazer tal coisa, que é contra a lei. Outra, não sei o quê. Então, em verdade, daí a lei está favorecendo a vontade de alguns grupos. E com isso, ninguém mais se entende. Está uma confusão. E o que acontece? O nosso mundo está dividido entre o bem e o mal. Pessoas achando que estão com o bem, estão com o mal. Outros pensando que estão perdidos, não estão, sempre tem um jeito. Mas, de qualquer maneira, o que a gente mais vê é gente que pensa que está com Deus, mas vive praticando o mal. Então é isso que afasta as pessoas das igrejas, é se decepcionar com aqueles que estão ali no caminho da santificação, cometendo coisas piores, muitas vezes, né, que outros que nem têm Deus. Nós temos povos que são extremamente educados, que se tratam muito bem e não são cristãos. Então, o que a gente precisa como cristão é melhorar a nossa educação, melhorar o nosso entendimento sobre a vida e entender que aquilo que você sente, o outro também sente, que aquilo que você quer, o outro também quer, mas que o que é para um é para um, o que é para o outro é para o outro. O ser humano quer o que é do outro. Ele não consegue se satisfazer só com o que ele tem. Ele parece que tem que querer o que é do outro. E isso é a cobiça, é a inveja, isso são coisas que levam à morte. Para a gente poder viver, nós temos que usar os elementos que levam à vida: o amor, a alegria, a justiça, a verdade, o respeito. Isso leva à vida. Agora, o insulto, a cobiça, a inveja, o ódio, a raiva leva à morte. Então, para que a gente viva verdadeiramente, nós precisamos estar de acordo com a justiça, que é Jesus. Jesus é a luz da verdade, e a luz da verdade é a luz da justiça. Não há justiça sem verdade. Então, a gente precisa compreender isso, que Ele vai fazer justiça sobre todo o nosso sofrimento, sobre todas as justiças que recebemos, faz parte de viver nesse plano. Quem vive aqui vai ter que enfrentar tudo que é possível aqui nesse mundo. A gente pede a proteção de Deus, mas tem uma cota de sofrimento que ninguém escapa. E aquela cota você vai passar por ela. Então, para que a gente possa, pelo menos, não cometer injustiças com os outros, a gente tem que centrar em si e não no outro. Não fica olhando para o outro, não siga o outro, siga Jesus, porque senão fica olhando para o outro e não cuida de si. Você tem que ser justo. Se o outro não é justo, o problema é dele, mas você tem que ser justo. Então a gente precisa olhar para si e buscar ser justo. E não é uma coisa fácil. Vira e mexe, o nosso ego comete injustiças. Ah, não, eu não cometo. Comete, pode ter certeza. São palavras, são intenções, são ações, e a gente às vezes nem percebe. Percebe aquele que apanha, né? O que bate não percebe. Então, a gente tem que tomar cuidado para realmente ser justo, para estar alinhado com Jesus, e Ele que é a justiça, Ele que é a luz da verdade, e é o presente de amor que Deus nos deu, porque Deus não quer ver os seus filhos longe como nós estamos dele, sofrendo nesse universo onde tem o mal. Então, o que nós precisamos é nos livrar do mal, que Deus existe. A luz existe e não tem outro plano. Muitos ficam procurando alternativas, não existe. Deus é perfeito e o único plano que Ele tem é esse.
Ou você aceita ou não aceita. Ele convida. Se você não aceita, dá errado. Então, o recado por hoje era esse. Amém.